Dia 8 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Cerca de 40% dos adultos brasileiros têm colesterol alto. Eu vou conversar agora com a endocrinologista Cíntia Santos, do Complexo Hospitalar de Niterói. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia a todos. Doutora Cíntia, por que o colesterol alto é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares? O colesterol alto, ele pode levar, né, a presença, o acúmulo de gordura nas artérias, com isso levando a uma doença chamada aterosclerose, que vai então impedir a passagem adequada do fluxo sanguíneo por essa artéria, podendo faltar sangue para uma determinada área do coração, levando ao infarto. Então isso é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E como é que se pode combater a elevação aí na taxa de colesterol? A melhor forma de combater a elevação do colesterol é ter um hábito de vida saudável, né, com alimentos ricos em fibra, diminuir a quantidade de ingesta de alimentos gordurosos, fazendo atividade física. No caso dos pacientes que fumam, né, a cessação do tabagismo, a redução da ingesta de bebida alcoólica. Então, a mudança do estilo de vida é importante para se reduzir a taxa de colesterol. A senhora falou aí da alimentação e os exercícios físicos, né, que ajudam a controlar o colesterol alto. Por que há pessoas que não comem carne vermelha, não comem gordura e mesmo assim ainda tem o colesterol alto? Existe um percentual de pacientes que tem uma doença chamada hipercolesterolemia familiar, né? Onde esse paciente, ele produz o colesterol, que o colesterol a gente produz ele, tá? E eles produzem de uma forma errada. Então, eles acabam tendo o colesterol alto, independente da ingesta rica em colesterol. E a pessoa que tem, né, essa doença, né, o que acontece? Ela tem que fazer o controle através de um medicamento? Não necessariamente, né? Geralmente o tratamento inicial ele é feito, o tratamento não medicamentoso, né? Com a mudança desse hábito alimentar, atividade física regular, como eu falei, né? Cessar o tabagismo. Mas quando essas medidas elas não são suficientes para fazer o nível de colesterol para a meta determinada, para aquele determinado paciente, né? Ou se o paciente ele já tem complicações relacionadas ao colesterol, ou um histórico familiar, aí a gente precisa fazer uso de medicamentos específicos para baixar o colesterol. E quais são os tipos de colesterol? Existem os principais tipos de colesterol, né? O colesterol, o LDL, né? Que são lipoproteínas de baixa densidade, conhecidos como colesterol ruim, que é ruim por quê? Porque eles transportam o colesterol para dentro das células, né? E o HDL, que são denominadas lipoproteínas de alta densidade, que são conhecidos como colesterol bom, porque eles transportam o colesterol para o fígado, que então vai ser degradado e eliminado do nosso organismo. Então, por isso que o nosso objetivo é ter um LDL, que é um colesterol ruim, baixo, e um HDL, que é o colesterol bom, baixo. E a gente pode dizer... Alto, HDL alto. A gente pode dizer que colesterol alto ele pode ser consequência de um fator genético, como a senhora estava mais ou menos explicando? Pode sim. Na grande maioria é através da ingesta, né? Mas um percentual da população tem a doença genética. Agora, o estresse do dia a dia ele também pode alterar as taxas do colesterol? Sim, né? Porque o estresse ele acaba agindo como um fator desencadeante às vezes pro fumo, né? Para uma alimentação excessiva de forma errada, o aumento de alguns hormônios que podem afetar de alguma forma metabolicamente, né? A produção do colesterol e a dificuldade de degradação dele. Aí a gente fala muito da alimentação correta, né? Como é que a pessoa pode se alimentar corretamente com os preços altos hoje em dia? Aí a gente vai tentar adequar, né? Dentro de uma alimentação mais rica em fibra, né? Como os legumes, evitar os fast foods, os alimentos com gordura hidrogenada, né? Biscoito recheado,
Tem uma forma da gente fazer uma alimentação saudável recorrendo a alimentos mais saudáveis, né? Sem onerar tanto na receita da população. O pão, que a gente fica pensando, não, a pessoa tem que comer o pão todo dia e bota um pouquinho de manteiga. A pessoa pode evitar não colocar manteiga, pode comer o pão puro ou então nem comer o pão. Sim, a gente fala muito da farinha branca, né? Ele tem um nível de carboidrato muito alto, né? Um carboidrato ruim, ele tem mais relação com o aumento do triglicerídeo, né? Então, assim, o integral, ele tem um metabolismo mais facilitado, mas se a pessoa optar por comer um pão, por exemplo, tira o miolo, você pode passar manteiga, mas numa quantidade menor, né? O problema são os exageros, né? Sim, e qual é o intervalo ideal para que uma pessoa faça aí um exame de sangue, né? E realize então esse controle da taxa de colesterol? A partir dos 20 anos de idade, a gente já recomenda realizar o exame de sangue, né? Que é o perfil lipídico, e aí o resultado ele vai revelar o nível de colesterol desse paciente, a meta ideal para esse paciente. E se esse paciente ele tem um fator de risco, esse exame ele tem que ser feito de forma mais regular, né? Uma vez ao ano. Se é uma rotina de um paciente que não tem fator de risco, ele pode ser realizado até a cada 2 anos, 3 anos. Agora, crianças e adolescentes também podem apresentar colesterol alto, que a gente fica achando que, não, é só a pessoa que é um pouco mais gorda, o magro ele não tem colesterol, isso tudo é mito, né? É um mito, né? Como eu falei, os pacientes que têm a tendência genética hereditária, ele pode ter problema de colesterol independente do peso, né? Então a gente se engana quem acredita que o colesterol é um problema apenas de quem sofre de obesidade, né? Pessoas magras também podem ter colesterol alto, né? E também está no grupo de risco de pacientes para infarto, o AVC, né? E no caso de crianças e adolescentes que apresentam aí a alta taxa de colesterol, é mais complicado, né? Porque para você controlar a própria alimentação da criança, né? E estimular a atividade física, né? O paciente jovem, ele não costuma ter uma limitação para atividade física, né? Que às vezes no idoso você já tem essa dificuldade de limitação, né? Mas o paciente jovem se resolve muito bem com mudança comportamental, atividade física e a melhora do padrão alimentar, dentro do possível, né? Doutora Cíntia, a gente viu que com essa pandemia do coronavírus, as pessoas ficaram em isolamento social e a maioria ficou em casa. E as crianças também, né? Adolescentes, passaram a se alimentar muito mal, né? Começaram a comer muito biscoito, a comer gordura, a pedir muita alimentação, né? Comidas rápidas, né? Muitos lanches e abandonaram aí a alimentação saudável, como feijão, arroz, né? A proteína. E como é que pode recuperar esse tempo, né? Esses 2 anos em que comeram muito mal e agora a gente está voltando a uma vida mais regrada. Como é que funciona isso? Tem que ir logo ao médico, tem que fazer esse controle. Tem como essa recuperação? Tem como se recuperar? Tem, com certeza. Na verdade, assim, como eu falei, o tratamento inicial, ele é sempre com a mudança do estilo de vida, né? A dieta, a atividade física. Sair da inércia é muito difícil, né? Mas depois que a gente sai, a gente acaba tendo o prazer por iniciar uma atividade física e manter, né? A gente passou aí 2 anos realmente de um confinamento, né? Até aquelas coisas simples que a gente fazia, de ir a um mercado, de andar até a padaria, até isso a gente ficou restrito, né? Então eu acredito assim que agora com a flexibilização, com a facilidade da gente poder viver uma vida mais normalizada, né? A mudança comportamental ela tem que existir. E se o paciente ele tem história familiar de colesterol alto, deve procurar o médico para fazer os exames e avaliar como é que estão as taxas, né? Com certeza, como a senhora falou, mudar o estilo de vida é essencial, né? Para controlar o colesterol. Então a gente tem que tentar fazer, mas eu não posso, não tenho 1 hora por dia. Então faz pelo menos 15 minutos, né? De caminhada, no condomínio. A gente recomenda pelo menos 150 minutos por semana, não interrompendo por mais de 3 dias, né? Sim. Então, meia hora por dia de uma caminhada, sair da inércia, qualquer atividade física, qualquer movimentação no corpo já ajuda, né?
Ah, com certeza. E evitar também, tem elevador, mas tem escada, poxa, eu moro no primeiro andar, moro no segundo. Simples, exatamente. E tem coisas que você pode fazer até dentro de casa também, né? As pessoas brincam, mas já o ato de você varrer uma casa, de você lavar uma roupa, você já está se exercitando também, né? Exercitando os braços, né? As pernas, né? Essa coisa de você comer e sentar. Sentar, né? Exatamente. Sentar e levantar do sofá, né? Tem exercícios simples que a gente orienta muitos idosos a fazerem, né? Tá, agora, a gente falou dessa alimentação correta também, que a gente falou dos altos preços. A senhora falou com relação a legumes, né? Verduras, né? Como fica a situação das frutas? A gente também pode comer mais frutas, pode substituir essa alimentação que era mais gordurosa pelos sucos. Como é que fica isso? Sim, em relação às frutas, né, a maioria tem um percentual de fibra muito grande, né? Então elas até ajudam no controle do colesterol, elas não são as vilãs, né? O que a gente costuma falar é que existe uma quantidade por dia, porque a fruta tem a frutose, né, que também pode levar ao aumento da glicose. Então a gente recomenda pelo menos 4 porções diárias, né? Então a recomendação maior, por exemplo, é em relação aos sucos. Você faz um suco de laranja, você usa no mínimo 3 laranjas, 4 laranjas. Então você já está ali usando a sua quantidade do dia, né? O ideal para aquele dia. Então a gente orienta mais usar a fruta in natura, porque aí você não perde os nutrientes da fruta, né? Não passa tanto tempo como no suco. Às vezes você faz o suco, deixa dentro da geladeira, ele perde aquela propriedade, as proteínas, né? E as vitaminas do suco. Então a gente orienta o uso da fruta in natura, mas ela não é a vilã, né? Ela até ajuda bastante aí pela quantidade de fibras. No caso do preparo da comida, é melhor substituir o óleo pelo azeite? Então, a gente hoje com as panelas, né, antiaderentes, né, a gente recomenda nem usar, né, porque o próprio azeite, depois de um tempo, quando ele chega a um nível de calor, né, ele acaba virando uma gordura saturada. Então ele também é o vilão. O azeite, ele é bom usar ele in natura, né? Não aquecido, né? Então a gente recomenda usar o mínimo mesmo de óleo, pode ser óleo vegetal, não precisa necessariamente ser o azeite, não. E quais são os outros alimentos, né, que a gente considera como vilões aí para o colesterol? Os principais vilões, né, que aumentam o colesterol são os alimentos ricos em gorduras saturadas, gorduras trans presentes em frituras, a gordura hidrogenada, como eu falei, que é muito utilizado na indústria, né, para a produção de biscoito, empanados tipo nuggets, sorvete, os alimentos comercializados em fast food, né, batata frita, hambúrguer, os embutidos, salame, salsicha, queijo amarelo. Então esses alimentos, eles podem aumentar o colesterol mesmo se eles são consumidos em pouca quantidade. Então eles são os grandes vilões mesmo para o aumento do colesterol. Eu conversei com a endocrinologista Cíntia Santos do Complexo Hospitalar de Niterói.